É, Sexta-feira a gente acordou com uma bomba, né? Sérgio Moro fazendo acusações muito graves. Sérgio Moro é um cara assim que é o símbolo anticorrupção, é um cara muito sério, fazendo acusações graves e acusações graves contra o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro é o símbolo antipetismo, né? É aquele cara que quando a gente ligava a televisão e via aqueles políticos falando asneira, né? Que dá vontade de bater de vez em quando, tinha lá o Bolsonaro para poder falar, xingar e bravatar e calar a boca deles e por aí vai. Então acabou que representando todo mundo, e isso são os dois símbolos muito fortes para o Brasil, né? O símbolo daquele cara que teve lá batendo, lavando nossa alma perante toda aquela porcaiada que era falada lá, né? E o outro símbolo que prendeu Lula, né, tem toda a equipe, todos eles são heróis, inclusive, na Lava Jato ali, todos eles são heróis, mas que prendeu Lula, prendeu Marcelo Odebrecht, prendeu grandes empresários, quebrou sistemas assim muito fortes. Você vê as empreiteiras todas aí, até abre aspas, que lixo, hein? Grandes empresários para servir de exemplo à nação, empresário que puxa, que põe dinheiro, que faz, que dá emprego. Então, empresário podia estar lá representando, levantando a nação, tá sugando, roubando muito lixo essas empreiteiras, tá? Deixando aqui minha observação. Mas aí serve esse símbolo, Moro lá, e de repente a gente vê o confronto dos dois, né? Então, eu tô vendo que o pessoal tá escrevendo aqui, eu vou pedir para o pessoal só segurar um pouquinho, porque senão quebra o raciocínio, e depois eu vou responder, porque senão fica para trás e fica ruim de voltar para poder responder, enfim. Então nós temos o símbolo da anticorrupção e o símbolo antipetismo, muitas pautas aí que são realmente que sim, todo mundo já tá cansado de saber que não dá certo, entendeu? Enfim, e aí, quando a gente vê esse confronto, a gente começa a perder até a própria esperança com o Brasil. Aguardamos o Bolsonaro, acho que o Bolsonaro demorou a responder, acho que ele devia ter dado um coletivo tipo 2 horas, né? Que era mais próximo já, né? Que foi 11 horas em cima do almoço, até que resolve o almoço, até que vai apesar de que já sabia da noite anterior, né? Enfim, mas demorou até 17 horas. A gente queria sentir um pouco também repercussão, isso faz parte para sentir repercussão também. Responder tempestivamente não quer dizer que é responder já de imediato, mas é interessante também você ver para que lado que está indo o entendimento do pessoal, para você poder explicar um pouco melhor a sua posição, porque depois que você deu a posição e volta, você não dá de novo, entendeu? Você não fica batendo um ping-pong toda hora, e é chato demais, né? Então, foi 17 horas, foi um pronunciamento, acho que foi bem sincero, mas não me respondeu adequadamente às acusações que o Moro colocou. Eu acho que a resposta não foi tão direta, mas colocou claro que o Moro estava mentindo e colocou de novo, né, que eu falei, um contra o outro, né? Vi muitos conservadores bem tristes, abatidos de manhã, e reergueram novamente com as palavras do Jair às 17 horas, né? Até aí, gente, o que eu tenho para falar da situação toda, porque até aí é um ponto, depois daí é um ponto que é mais importante, tá? Até aí eu acho o seguinte, o Moro, para mim, representa muita coisa. O Moro é um cara muito sério, eu sou ativista, estou na rua desde 2013. Quando a gente começou no ativismo lá, todo mundo que entrou, né? Tô vendo Thiago Darel, que seja bem-vindo, Vanessa, seja bem-vindo, Rômulo Budrino, seja bem-vindo. O Thiago também é ativista aí, também está sempre nos movimentos. Guilherme, seja bem-vindo também, da Cunha aí, sendo presente na nossa live. Então, tô falando até do Moro Bolsonaro, tá, Guilherme? Então, essa questão de que estava sempre lá, desde o começo de 2013, o Moro estava lá. Começando na Lava Jato, foi ali que começou a reguer, tipo assim, não, a gente pode recuperar o Brasil de novo, a gente pode prender os corruptos de novo. Então, o Moro representa tudo isso. O Moro começou muito antes do Bolsonaro. Ali naquele período que a gente estava ali nas manifestações contra a corrupção, para derrubar Dilma, isso e aquilo, Bolsonaro aparecia como figura caricata, mas que representava gente que a gente gostava, e tinha um grupo de pessoas ali, pequeno até. Eu fui em manifestação do Bolsonaro, na primeira que teve aqui, com 5 pessoas, entendeu? Então a gente apoia a direita, né? Então, enfim, então o Moro começou tudo ali e já tinha todo aquele reconhecimento ante ele. Então ele tem uma figura muito séria, que passa muita seriedade. E quando ele faz uma acusação dessa, a gente fica pensando assim, ele tem que ter prova para apresentar. Ele não dá ponto sem nó. Ele vai apresentar alguma coisa. Vamos esperar. Então a gente gera essa expectativa, e por isso que eu acho que jogou tão balde de água fria na sexta-feira, depois da questão do Moro. E aí, às 17 horas, o Bolsonaro desmentiu, né? Bolsonaro, que eu acho que é um cara que tem um coração muito bom, tá rodeado aí por pessoas que às vezes fazem bravatas políticas muito mais pesadas. Bolsonaro é mais
acho que ele é mais, ele responde instintivamente, né? Ele dá, né, que nem Maria do Rosário, você é um estrupador, eu disse, não, eu não sou porque você não merece, entendeu? Tipo assim, ele solta na hora, solta na lata, entendeu? Então, mas é um cara que eu acho que tem um coração muito bom, entendeu? É esse símbolo pro Brasil todo também, antipetismo, né? E ele colocou que o Moro mentiu, estava bem abatido também ali. Esse momento todo é um momento onde a gente fica muito perdido. A gente não sabe qual lado pegar, né? Tem gente que confia mais no Bolsonaro, tem gente que confia mais no Moro, né? O Moro tem uma história de preparo muito grande, o Bolsonaro tem uma história de conflitos, de brigas, perdendo apoio e tal, etc. Então tudo isso gera para falar assim, o que aconteceu ali para o Moro sair? Para mim foi um desgaste, claro. Desgaste que está evidenciado em várias questões aí atrás, que a gente viu na mídia, a insistir em estar junto abraçadinho. Detalhe, abre aspas, Bolsonaro falou que Guedes o homem do ministro da Economia, está falando que tem que falar. Para mim isso não representa nada, tá? Como se semana passada falaria assim do Sérgio Moro, como o Sérgio Moro 40 dias atrás falou que Bolsonaro não interfere. Então tem que falar, tem coisa ali que o pessoal não vai jogar a coisa no ventilador, né? Tem que dar reforço, tem que dar recado para a mídia, tem que dar retorno, tem que fortalecer. E nessas questões todas aí, esses conflitos todos, né? Voltando, os conflitos todos que o pessoal ficou, gerou um clima que é muito difícil. Eu falo bastante, eu sou um deputado estadual que não sou quase nada no cenário político, né? E você pega o que o Moro representa, né? Imagina a pressão que esse cara não sente, né? E eu sinto a pressão fodida, não forte demais, né? E quando você pega e olha assim, toda a bravata política, toda a questão de que eu já venho, né, de ativismo e tal, etc., essa experiência toda ali no ativismo, que é a política nua e crua, dá uma experiência para a gente poder lidar um pouco com essa pressão, ter mais cuidado com as palavras, saber o que fazer, pensar melhor, ter uma frieza, né, ter casco duro, que tem que ter casco duro. Tem hora que minha equipe começa a passar mal da pressão que a gente recebe no gabinete. Então você imagina como que fica para Moro, né? Então, enfim, Moro errou? Eu acho que pode ter cometido um erro. Tá? Eu acho. Porque a acusação é séria e a gente não sabe o que está por trás. Se apurar e o negócio for comprovado, aí já não deixa de ser um erro. Mas para mim foi mais desgaste e falta de preparo do Bolsonaro, porque aquilo é o seguinte, né, um comentário que eu fiz que eu acho bem interessante. Na hora que o Bolsonaro manda uma reportagem e fala, mais um motivo para o cara sair aí, e a reportagem fala que estava indo atrás dos deputados na questão de fake news, né? Até um detalhe, fake news é a parte mais importante que eu vou falar depois, né? Então, aí ele manda assim, mais um motivo que tem que sair. Para um juiz frio, juiz é muito frio, juiz responde à lei, juiz está ali, ó, ele não tem que responder para ninguém, só tem que analisar o caso, ele responde à lei, ele vê o que a lei representa, o que é prova, e assim, às vezes, casos pequenos, que eu sou formado em Direito, né, então todo mundo que é formado em Direito sabe que muita coisa que a gente acha que às vezes é bobeira, que a gente vê os outros falando assim, não, isso é bobeira, não sei o que, não dá nada não. Não, a gente entende a lei, isso dá problema sim, é problema muito sério e pode dar uma complicação muito pesada. Então, quando o juiz é muito frio, assim, então, na hora que ele viu aquela mensagem, para ele foi prova. Prova de uma intervenção política. Para ele foi isso. Para um relacionamento que já tem todo esse desgaste, às vezes pode ter sido pesado demais. A gente não sabe essas pressões do dia a dia como que foi. Para o juiz Sérgio Moro, foi com certeza a gota d'água e foi ali que ele saiu. Então, ele jogou isso. O juiz Sérgio Moro é um cara muito sério, então isso dá mais peso a esse cenário. Se ele meteu os pés pelas mãos, eu acho que cabe a ele se retratar. Ele vai ser homem do mesmo jeito, porque é o que eu falo. Não importa se erra, porque todo mundo erra. Importa como que reage ao erro. Então, se ele errou e retratar, perde ponto, mas menos ponto. Se ele tinha intenções por trás, o que eu acho que não é verdade, aí é séria trairagem, aí é muito complicado, né? Muito complicado. Agora, se ele é uma pessoa que está sofrendo pressão, que está nessa questão toda, e a gente vê, né, que logo depois que ele faz isso, no sábado já começa a sair um tanto de fake news, que eu quero falar muito sobre isso, inclusive, que é o principal ponto, eu acho, dessa live vai ser isso, né, do assunto do Moro e Bolsonaro principalmente. Então, a questão é a seguinte,
Como é que o cara lida com aquilo? A dificuldade. Será que, por mais que ele é um bom juiz, ele não sabe ser político? Tem gente que questiona o trabalho dele no ministério, e eu mesmo questiono por que não prendeu a Adélio, que é absurdo, tinha que achar. Como que não acha? Tá lá foto de tudo, menina passando faca, o cara não sei o que, aparece, né, o cara tem celular e computador, assim, tá desempregado, já conseguiu viagem para não sei aonde, com 7 advogados. Como é que não acha? Como é que não acha? Então, se falar que o ministro errou como ministro, tá, dá pra falar. Se falar que o cara errou, né, de não saber lidar com a situação, ainda vamos saber, mas eu acho que o mais provável é isso mesmo. Agora, pegar ele e julgar ele como traidor antes de ter as acusações é a mesma coisa que julgar o Jair de traidor antes de ter as provas. Então, eu acho que é um momento onde que cada um tem seus lados. As pessoas são parciais, né? Tá certo que tem pessoas que às vezes estão muito afastadas e são neutras, mas tem pessoas que estão mais ligadas, assim como eu, diretamente ligada à causa principalmente conservadora do Moro, Bolsonaro e por aí vai. Então, eu tô diretamente ali. Então, quando a gente chega e você escolhe um lado, tudo bem, escolhe o lado, mas não ataque o outro lado. Não faça isso. E dentro disso, tá? Eu acho que isso daí é mais questão de ponderação. Algumas pessoas se exageram, algumas pessoas estão sendo levadas para um momento. Realmente é muito calor, é muito tenso, é falta de esperança política, muito complicado. Mas você chegar ali e atacar muitas vezes não é o momento. Calma, ponderação sempre é bom, calma. Tirando essa parte, que são as pessoas comuns, tem a parte que a gente começa a ver de como que funciona realmente essa cortina de fumaça que aparece e prestem atenção. Sexta-feira, 11 horas, nós estávamos discutindo um cara muito sério acusando, que já foi ministro, acusando um crime, então isso é muito sério. De repente todo mundo parou de discutir o crime que o Bolsonaro cometeu, todo mundo discutindo se o Moro é traíra ou não, entendeu? Foi uma cortina de fumaça que fizeram. Tem pessoas que não tem tão grupos de WhatsApp que nem eu tô muitos grupos de WhatsApp, tentei colocar muito pro pessoal, gente, não é hora de fazer isso, a gente não joga fora, a gente não descarta nossos heróis, né? A gente não descarta. Não tô falando que herói é perfeito não, tá? Tô falando que herói é perfeito não, tô falando que a gente não descarta os nossos heróis, a gente não faz o que a gente não faz com o Moro, né? Um cara que representou tanto, isso assim, perdeu ponto, posso deixar de gostar dele, mas passar a atacar ele de forma baixa, colocando cara de rosa, xingando de comunista, falando que Lava Jato foi uma farsa. Eu recebi hashtag Lava Jato foi uma farsa. Então assim, sabe, gente, eu acho que é muito complicado nessa hora, e essa cortina de fumaça que foi levantada de uma hora para outra, não, mas o Moeda tem muita coisa esquisita. Ué, como assim muita coisa esquisita de ontem para hoje? Por que não apareceu semana passada? De repente, sexta-feira, tá tudo ok, 11 horas, de repente meio-dia, sábado vem uma enxurrada de tudo. E aquilo que eu falo, a mente das pessoas, o cérebro é um mecanismo muito... Ele é muito... Né, todo mundo que mexe com psicologia sabe que você pode induzir ele de forma muito fácil, né? Então, se você pega e joga toda hora inputs, você vai encaminhando o raciocínio para aquilo, e às vezes tem uma pegada que é mais forte, e o pessoal abraça ela, e aquela raiva toda, aquela informação toda, começa a cair a ficha naquele momento, e vem com mais força, e eu tô vendo um assassinato de reputação de um herói brasileiro. Ele deixou de ser herói porque ele errou. Não, ele errou, é humano. Foi muita trairagem. Não sabemos, como também não sabemos se o Jair realmente fez um crime. Então, para que atacar, gente? Para que a gente vai acabar com um símbolo de direita tão forte? Da direita não, né? Porque o Moro também nem é tão direita assim, não, mas ele é anticorrupção. Por que a gente vai acabar com um símbolo que é de dignidade, né? Tão forte assim, sabe? E isso me deixa muito triste com a população como um todo. Porque é muito triste você ver heróis sendo descartados assim. É muito triste. O cara é herói, o cara não é herói, tem essa discussão, nossa, tem gente... Véio, o cara é herói, né? O cara despertou em mim a esperança novamente de lutar por um Brasil melhor contra a corrupção. Se ele despertou isso em mim, ele é meu herói. Agora, eu tô falando que ele é lindo? Não. Tô falando que ele tá certo em tudo? Não. Tô falando que eu concordo com a ideologia dele? Não. Só tô falando que ele é um herói e é um herói para o país. E aquilo que eu falo, muito antes de Bolsonaro. Muita gente hoje que está abraçando o Bolsonaro, abraçava era o Moro, muito antes de qualquer coisa do Bolsonaro, criticava o Bolsonaro.
entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelos nossos heróis, pelos símbolos, das pessoas que servem, que estão na luta aí e levantando, sendo lideranças aí, trazendo pessoas para o Brasil. E eu fico muito triste de ver que o nosso povo não está tendo maturidade para lidar com isso e às vezes está sendo mais enérgico que deveria ser e inclusive fica a preocupação levantando que apareceu claramente como que funciona o mecanismo de assassinato de reputação. Porque quando acontece com a Joyce, quando acontece com o Alexandre Frota, né, pelo amor de Deus, né, quando acontece com uns casos assim que você fica meio que, né, meio na dúvida assim, beleza, mas o Moro, e principalmente um cara que era idolatrado por todas essas pessoas que estão atacando pedra sem parar nele agora, sabe? Então fica muito claro que o mecanismo é eficiente, tá? Quando a gente vê que o presidente foi acusado de um crime muito sério, né, de intervir em um julgamento, né, numa investigação, e a população não fala mais disso, porque só fala se o Moro foi traíra ou não, você percebe que o mecanismo funciona assim, né? E da mesma forma, quando você vê que atinge até o Sérgio Moro, que é um símbolo nacional, que é um símbolo muito antes para esse pessoal que está hoje tacando pedra no Moro e abraçando o Bolsonaro, você vê que ninguém está imune, ninguém está imune a isso. E isso é muito sério, isso gera muita preocupação, isso não está legal. Então, acho que a população deve ter mais maturidade, tá mais consciente, porque isso não está legal, isso realmente está muito sério, e isso depõe contra uma nação. Não é assim que nós vamos construir uma nação. Não se desfaz dos nossos heróis, tá? Gratidão é uma coisa muito importante. Eu aprendi ao longo da minha vida que gratidão não é simplesmente o cara, eu dei uma coisa pro cara, o cara é grato porque eu dei para ele. Não é só simplesmente eu tô grato que ele me deu. Representa muito mais, tem muito mais simbologia por trás de gratidão, de valores ali, e a gente não pode ser um povo ingrato dessa forma com o Moro. E sinceramente, eu tô assim decepcionado com o nosso povo. Na sexta-feira de manhã, depois que o Moro falou, eu chorei, porque realmente é muito triste a gente ver nosso país, que a gente luta, que a gente está aí batalhando, e tem um momento de estresse desse, tem um momento de, mais uma vez, de falta de esperança, e te falar que vendo todo ao longo desse final de semana, debatendo com muitas pessoas da direita, nos grupos onde que eu fui achacoalhado, as pessoas vinham para cima, e a gente tem que manter firme, é nessa hora que a gente mostra também, nós temos que estar lá, entendeu? Não podemos ficar calados, entendeu? Não podemos ficar calados diante de injustiças, tá? Não ataquei Bolsonaro hora nenhuma, não ataquei, respeito o símbolo que o Bolsonaro é, inclusive, tá? Inclusive, se por acaso for dado que ele fez corrupção mesmo e tal, etc., então não sei o que, acho que ele tem que sair, mas tem que respeitar o que ele foi pro Brasil, entendeu? Porque, infelizmente, a gente não pode aceitar nenhum tipo de irregularidade de licitudes, não se abre, no fim não justifica o meio, a gente só avança, a gente não retrocede quando a gente trabalha dessa forma. Enfim, então minha grande decepção, a grande tristeza hoje é com a falta de maturidade da população em não perceber que se trata de um mecanismo, de um levantamento, de um mecanismo odioso para assassinar uma reputação e calar qualquer tipo de discussão. Não tem nem discussão sobre Covid. A discussão é se o Moro traiu ou não traiu, né? Eu fui falar sobre Covid aqui, eu achei até estranho, eu falei assim, não, eu vou falar sobre Covid de novo, porque nos últimos 2 dias só falei sobre embate político e questões de trabalho que eu tinha que resolver, sabe? Impressionante, mas enfim, é isso.